Vocês estão felizes nessa manhã, querido? Amém? Manhã gostosa, de sol. E nós estamos na casa do Senhor, adorando a Ele. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Gênesis capítulo 22. Nós vamos, nessa manhã, obrigado, meu irmão. Nós vamos aprender com a fé de Abraão. Esse é o tema dessa mensagem. Aprendendo com a fé de Abraão. Amém? A gente sabe que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se tem uma coisa que é provada todos os dias na nossa vida é a nossa fé. Não é isso? Uma hora ela está lá em cima, outra hora ela está lá embaixo. E nós precisamos ativar isso na nossa vida. Porque senão nós ficamos ansiosos demais. Senão nós, muitas das vezes, não cremos na promessa que Deus tem para nós. E nós não aprendemos a esperar o tempo de Deus. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para todas as coisas, e nós, muitas das vezes, não conseguimos assimilar essa coisa do tempo. Às vezes é muito difícil esperar. Deus tem uma promessa, e a gente acaba não esperando a promessa. Então, só quem pode matar a promessa na sua vida é você mesmo, querido. Deus, Ele não mata a promessa. Amém? Então, que nessa manhã nós vamos aprender com a fé de Abraão. Gênesis 22 diz assim: depois dessas coisas, vamos ler ali para poder ficar na mesma tradução, amém? E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, volta lá, amém? E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, tomou consigo dois dos moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, diga, adorado, aleluia, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Amém? Você pode dizer nessa manhã que Deus proverá? Deus proverá na tua vida. Amém? Glória a Deus. Como eu falei, querido, eu quero tirar uma lição dentro dessa mensagem. Uma lição, um aprendizado de fé e obediência. Não é à toa que Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Abraão, querido, a história de Abraão, ela é contada no livro de Gênesis a partir do capítulo 12.
Para ser mais preciso, no capítulo 11, ali no finalzinho do capítulo 11, no verso 26, já menciona pela primeira vez o nome de Abraão, que ainda era conhecido e chamado como Abrão. Mas é a partir do capítulo 12, que a história desse homem, desse profeta de Deus, ela vai começar a ser explanada até o capítulo 25, quando ele morre. E o capítulo 12, uma frase, muito conhecida, que diz: saia da tua terra, da sua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Todos conhecem essa frase? Está lá em Gênesis capítulo 12, no primeiro versículo. Deus ali já começa a colocar sobre Abraão uma responsabilidade. Deus começa ali a fazer uma aliança com Abraão, e ele diz: Abraão, agora você vai sair da onde você está e irá para onde eu quero. Ei, querido, entenda uma coisa: a promessa de Deus para mim e para a sua vida não é a que você quer, a promessa é a que Deus quer. A promessa que Deus tem para mim e para você não é aonde você está, mas é aonde Deus vai te levar. E muitas das vezes não alcançamos a promessa porque não ouvimos a voz de Deus, ou se ouvimos, não damos a devida atenção. Deuteronômio capítulo 28 vai dizer: se ouvirdes a minha voz e atentamente obedecer, as bênçãos serão automáticas. Amém? Mas o mesmo Deuteronômio vai dizer que se não obedecer, também vai vir a maldição. Então, muitas das vezes, a prova na minha vida e na sua vida não é o diabo. Tem gente aí que tudo é o inimigo. Eu acho até que ele deve estar processando muito crente, que tudo é... Não, querido, Deus também te coloca na prova. A diferença da prova de Deus é que quando Ele te leva para a prova, Ele te leva para ser aprovado. Amém? Se você está passando por prova, se você está em meio a provações na sua vida, não se preocupe, querido. Não se preocupe, o próprio Deus vai levar Abraão à prova. Mas você vai ver como que a obediência e a fé de Abraão vai gerar naquela prova, naquela situação de adversidade, uma bênção sem tamanho. Eu quero que você nessa manhã, você que veio aqui, querido, eu quero que você saia com a sua fé ativada, eu quero que você saia com uma certeza que as provas virão, mas a vitória já está logo à frente. Porque o povo, quando estava no deserto, a Bíblia vai dizer, querido, que eles ficaram murmurando. A Bíblia vai relatar que aquele deserto era caminho de 3 dias. Você está entendendo? Muitas das vezes a minha prova, a sua prova, é coisa rápida. Sabe por que a gente fica nela muito tempo? Por causa da nossa teimosia. O próprio povo falou: eu preferia voltar para o Egito, Moisés. Lá a gente tinha o que comer, mas era escravo, irmão. É melhor ser livre com um pedaço de pão na mão ou ser escravo comendo carne? Só que muitos não entendem, querido. Por isso muitos ainda estão na prova. Porque se você está no deserto, glorifica a Deus, porque deserto é caminho de vitória. Para chegar à terra prometida tem que passar pelo deserto. Deserto é a faculdade do crente. Hoje você está no deserto, mas amanhã você vai cantar e dançar como Miriam dançou, porque do outro lado Deus vai abrir o mar, querido. É isso que nós precisamos entender. Só que muitas das vezes a nossa fé está tão pequena que o Egito é melhor, as cebolas do Egito é melhor. Ei, deserto é caminho de passagem, não é para ficar 40 anos. Voltando aqui, querido, nós vamos ver que o primeiro ato de fé de Abraão foi lá no capítulo 12.
porque obedecer à voz de Deus, ao chamado de Deus, ia requerer de Abraão uma fé, querido, porque ele estava bem onde ele estava. Ele estava bem ali em Harã, com muitas posses. Seu pai, Terá, era muito conhecido, tinha muitas posses, e Abraão estava bem. Ele não precisava sair de lá para prosperar, só que Deus estava dizendo: Abraão, saia da sua terra, Abraão, saia do seu conforto, vai para onde eu te mostrarei. Deus nem falou o local que Abraão iria, não, querido. Falou: eu vou te mostrar. E ali, Abraão obedece. E lá mais na frente, no versículo 2, farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Diga para a pessoa do teu lado: tu serás uma bênção. Você já é uma bênção. Aleluia. Porque aos olhos naturais, querido, Deus fez a promessa lá atrás, e aí a gente, cadê a bênção? A gente fica questionando, cadê a bênção? Ei, não questiona não, você já é uma bênção. Você é uma bênção de Deus. Então, o primeiro ato de fé de Abraão foi ali, quando ele obedeceu e foi para um lugar que ele não sabia aonde seria. Ele obedece à voz de Deus e agora ele começa a sua jornada. Mas, como Deus, ele sempre tem algo mais, ou requer algo mais de mim, de você. Não pensa você que você está aí nessa cadeira, que Deus não vai requerer, não. Vai, querido. Ei, todos nós temos um chamado. Ah, mas eu não sou pregador, não sou pastor, eu não sou levita, mas Deus quer tirar você da zona de conforto e te usar, querido. Fomos chamados para isso. Fomos chamados para ser usados por Deus. Então Deus vai sempre te tirar da zona de conforto. É por isso que nós não podemos ficar olhando para as circunstâncias. A Bíblia não diz: aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás? Não pode. Não pode retroceder, não pode recuar, mesmo diante das lutas, das adversidades. Deus, ele te chamou para uma grande obra, e muitas das vezes nós estamos ali, com o nosso problema, e paramos, estamos estagnados na casa do Senhor, na presença do Senhor, porque a luta está grande demais, os problemas estão, irmãos, problemas sempre teremos, mas a Bíblia diz que Ele suprirá todas as minhas e as suas necessidades. Ele sempre fará com que eu e você tenhamos o escape. Isso você pode ficar tranquilo. E a fé de Abraão, querido, seria definitivamente provada a partir desse capítulo 22. E é aqui que eu quero entrar com a mensagem nessa manhã, porque quando Abraão já obedeceu lá atrás, seguiu obedecendo a Deus, o que eu e você, nós imaginamos? Poxa, eu estou obedecendo a Deus, estou certinho com Deus, não tem que vir mais prova, não é assim que a gente pensa? Estou certinho com Deus, estou certinho com a minha igreja, estou certinho no meu ministério, não é para vir mais prova. Ei, mas as provas vêm, e eu não quero te desanimar não, querido. As provas, ela vem para te trazer algo que eu e você precisamos, exercitar a nossa fé. Como que eu vou exercitar minha fé, querido, se está tudo bem? Tem como. Como que eu vou exercitar a minha fé, se a minha conta
no banco, está 1000 maravilhas. Não tem ninguém doente, não tem ninguém desempregado, está tudo um mar de rosas. Alguém exercita a fé desse jeito? Não. Ninguém, querido. E a fé, ela precisa ser exercitada o tempo todo. Ah, pastor, então você quer dizer que eu tenho que ficar sempre na dificuldade? Não. Deus, ele não tem prazer em castigar, Deus não tem prazer em te ver em dificuldade, muito pelo contrário, a Bíblia diz que as bênçãos dele nos alcançariam. Mas eu não posso, querido, ser um crente acomodado também. Eu preciso entender que se a minha fé ela não for exercitada, vai chegar uma hora que eu vou parar. Eu costumo dizer que a fé, querido, é o principal na vida do crente, é a gasolina do carro. O carro pode ser zero, o motor não pinga um óleo, os pneus estão novos, o carro é novo, mas ele anda sem gasolina? Não. É mais fácil ele andar com pneu velho, com o motor batendo, mas com a gasolina. Você está aqui nessa manhã? Você está entendendo que Deus está falando com você? É mais fácil você andar com prova, mas com a fé, do que você andar sem prova e sem a fé, querido. Vai parar no meio do caminho. Porque muitos aí, querido, não estou aqui associando riqueza, mas a própria Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar pela agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque é tudo muito fácil. Eu vou ali, troco de carro a hora que eu quero, compro a casa que eu quero, viajo para onde eu quero, como que eu quero. É muito fácil. Aí essas pessoas, muitas das vezes, quem é Deus para essas pessoas? A fé é o dinheiro. A fé dessas pessoas passa a ser o dinheiro. Não são todos, estou aqui generalizando, mas é uma verdade, e a Bíblia fala isso. Por isso, que depois de toda aquela obediência de Abraão, ele ainda é aprovado, querido. E que provação que veio para ele. Todos conhecem a história de Abraão. Deus prometeu dele ser pai de uma multidão, só que a sua esposa era estéril. Parece loucura, né? Parece que Deus estava brincando com Abraão, mas Deus não brinca, querido. Deus, quando ele promete, ele cumpre. Deus não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. Uma vez que ele promete na tua vida, vai se cumprir, mais cedo ou mais tarde. E na situação de Abraão, ele já estava velho, Sara também com a idade avançada, e além de tudo, era estéril. Mas Deus tinha prometido que ele seria pai de multidão. E lá atrás, a Bíblia vai dizer que Sara quis dar um jeitinho, colocou Abraão para se deitar com a sua serva Agar. Aí a história a gente já conhece, o que foi gerado, Ismael, que até hoje o mundo sofre. O bispo trouxe uma lição a respeito disso, até muito boa. Eu não vou entrar aqui na história de Ismael e de Isaac, mas hoje o conflito, do Oriente Médio é por causa de um erro lá atrás. Olha como, quando você e eu, quando nós queremos dar um jeitinho para Deus, olha o que pode vir a acontecer. A gente pode carregar um peso para o resto da nossa vida. Ei, querido, o segredo é ter fé e esperar no Senhor. Não apressa não, querido. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Ative a sua fé nessa manhã. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Mas é Deus que tem que saber, querido, não sou eu não. E Ele sabe. Ele te conhece.
Então, versículo 22 vai dizer que provou Deus a Abraão. Foi o diabo que provou Abraão? Não. O próprio Deus. Provou Deus a Abraão e disse: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho. Mas Abraão já tinha um outro filho. Só que Deus diz aqui, o teu único filho. Sabe por quê, querido? Porque a aliança era com Isaac. Quando Deus te pedir algo, vai te pedir o teu melhor, querido. E é difícil entregar o melhor. O teu único filho, Abraão. Ele estava se dizendo para Abraão, aquilo que eu te prometi, Abraão, agora me entrega. Vai à terra de Moriá e oferece ele em holocausto. É forte para um pai que esperou tanto tempo pela promessa, obedecer a Deus dessa forma. Talvez Abraão podia chegar e falar: Deus, vem cá, a gente tem uma intimidade, né? A gente é amigo, eu sempre te obedeci, mas quebra essa para mim. Não é assim que às vezes a gente fala com Deus? Pô, alivia aí, quebra essa para mim. Logo Isaac, o que Sara vai dizer? Sara vai me bater, vai me matar. Vou sacrificar Isaac, Deus. Pede outra coisa. Foi isso a resposta de Abraão? Não, querido. Mas por que Abraão não respondeu assim, querido? Por causa da sua fé. A fé que Abraão tinha em Deus era tão grande que com certeza ele sabia que mesmo se Isaac fosse sacrificado, Deus poderia ainda ressuscitá-lo. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Que até depois da morte, a sua fé estando ativada, Deus continua agindo. Mas agora não tem jeito. Não tem para mim e para você. A última palavra é de Deus. O mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Ele ainda é o mesmo, querido. Hoje, muitos milagres não acontecem porque não temos fé como aqueles homens. Nós precisamos ativar nossa fé. O versículo 5 disse que Abraão deixou, os seus servos, pegou Isaac e adorou a Deus. Quantos aqui podem adorar em meio às lutas? Quantos aqui podem continuar adorando em meio às tribulações, querido? Nós precisamos adorar, independente das circunstâncias. Eu e você precisamos ser um adorador por excelência. No versículo de número 7, Isaac, ele faz uma pergunta ao seu pai. Pai, eu estou vendo aqui o fogo, a lenha, mas não estou vendo o cordeiro. E Abraão calmamente vai responder a Isaac. Naquele momento de maior provação, Abraão transmite uma tranquilidade para Isaac. Querido, você, no momento de maior provação, você ainda vai ajudar outros. Você ainda vai transmitir paz para outras pessoas.
você ainda vai transmitir tranquilidade. O mundo está um caos, e você está, ó, de boa. Você está confiante. Não é isso que o salmista Davi diz no Salmo 35? Descansa. Tem coisas, querido, que se eu e você não descansar, vai ter jeito se descabelar? Vai ter jeito se apavorar? Não. Então descansa. Eu creio que aqui Abraão já tinha descansado, porque ele fala em adorar no versículo 5. Abraão estava tranquilo com aquela situação. Isaac poderia estar nervoso, porque a cada momento que se aproximava do Moriá, mais preocupado Isaac ficava, porque ele não estava vendo nenhum cordeiro ali. Que sacrifício era esse? Só que Abraão descansou. Quantos aqui nessa manhã pode descansar em meio às suas provas? Descansa, querido. Deus, ele vai agir. Então foi no momento de maior provação da sua vida que Abraão demonstrou grande fé em Deus. E quando se fala de provação, não tem ninguém melhor do que Jó para nos ensinar também. Jó perde tudo. Jó, ele chega ao ponto de até a sua própria saúde ser tocada. Depois de perder tudo, ainda ele vem perder a saúde. Só que a Bíblia vai dizer, Jó no capítulo 42, versículo 2, que Jó diz: ó, sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos deixarão de se cumprir. Querido, isso é ter fé. É quando você já não tem mais nada, que você já está no fundo do poço, quando tudo já deu errado, mas você está dizendo para você mesmo que você ainda tem um Deus todo-poderoso na tua vida. Aleluia! E ele vai dizer além, no versículo 5, olha, antes, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você vai ver Deus, você vai ver a glória de Deus, você vai ver a presença de Deus, é na provação, é na luta. Antes é só de ouvir falar, querido. Não é legal a gente ver alguém dar um testemunho, é legal você ouvir os testemunhos, mas está na hora de você dar o seu próprio testemunho, está na hora de você conhecer a Deus, não de ouvir falar, mas você mesmo vai ver essa glória, você mesmo vai ver essa presença, você mesmo vai testemunhar o que Deus é capaz de fazer. E vai dizer: ei, ninguém pode contra o meu Deus. Nada pode contra esse Deus. Meu irmão, quando isso entrar no teu coração, tua fé já está lá em cima. A tua fé está lá em cima, querido. Nada vai te abater. Você vai romper, você vai avançar. É por isso que eu e você temos que aprender que Deus, ele forja sempre o nosso caráter, para que nós sejamos aprovados. Então, com tudo aquilo, Jó não pecou. A sua esposa disse: amaldiçoa esse Deus e morre de uma vez. Não sabe o que diz, mulher, tu é louca. Poderá Deus nos dar só coisas boas e não dar nada de ruim? Temos que entender, querido, que nem tudo, eu sempre falo isso, que nem
Tudo que vem para te matar, vai te matar não, pelo contrário. Aquilo que não te mata, te fortalece. Romanos 5,3. A tribulação traz experiência, a experiência traz perseverança, e a perseverança vai te trazer esperança. Mas começa lá na tribulação. Quando você passa por uma luta lá atrás, a próxima você vai se lembrar, epa, Davi não foi assim? Matei o urso, matei o leão, eu vou encarar esse gigante. Você quer encarar gigante, querido? Primeiro mate o urso e o leão na tua vida. Não fique na experiência do irmão, não. Ah, o irmão matou um urso e um leão. Você vai chamar ele para matar o gigante? A prova é sua. A batalha é sua. Eu preciso estar preparado. Eu preciso ter fé suficiente para romper. Porque nem sempre, querido, vai ter alguém do teu lado. Vai ter situações que é você e Deus. E agora? Faça a tua parte. Que Deus vai fazer a dele. Outra frase que eu falo muito: tocar no mar foi com quem? Com Moisés. Abrir as águas foi com Deus. Deus já poderia ter aberto aquele mar. Faraó se aproximando, o exército de Faraó se aproximando, o povo ali apavorado, na frente do Mar Vermelho. Só que eles nem sabiam, querido, que Deus já estava agindo, porque o mar abriu de lá para cá. Mas ele ainda diz: toca nas águas, Moisés. Toca nas águas, Moisés. Faça a tua parte, que Deus vai fazer a dele. Aí a Bíblia vai dizer aqui, no versículo 8: respondeu Abraão: Deus proverá. Aquela resposta de Abraão a Isaac foi uma resposta para trazer paz ao coração de Isaac. Mas ainda não tinha nada resolvido. Sabe quando Deus, Ele traz aquele refrigério, aquela brisa, para te acalmar? Só que aí você vai deitar, no outro dia a situação está a mesma. Já aconteceu isso com você? Aí você vem no culto de quarta-feira, recebe uma ministração, sai daqui ativado. Aquilo ali é só para te acalmar. A situação continua lá, querido. Entenda, porque essa aqui é a chave da mensagem. Deus proverá, disse para Isaac. Mas naquele momento ali, querido, o versículo 9 vai dizer que eles chegaram ao lugar do sacrifício. Abraão começou a edificar o altar, pôs a lenha, e agora, querido, ele amarra Isaac. Já aconteceu isso com você? Você sai de um culto, de quarta ou domingo, com aquela palavra de fé, aí chega em casa, você é amarrado novamente. A sua fé tem que ser usada, querido. Isaac falou: pai, cadê o cordeiro? A única resposta que ele teve foi: Deus proverá, filho. Ele não falou: está aqui, calma, eu vou pegar, vou te mostrar. Não, Deus proverá, ainda vai acontecer. Quando Deus está falando para mim e você, querido, que algo ainda vai acontecer, é necessário que eu continue de pé, mantendo a minha fé, mantendo a minha confiança nele, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia! Agora ele amarra Isaac. Se eu sou Isaac, meu irmão, leva a mão não, pai. Tinha dado uma rasteira, ó, ia correr muito. Isaac Abraão já era velho, querido.
Isaac, garoto, menino. Ah, não vai me amarrar não, pai. Que doideira é essa? Deus proverá o quê? Você está me amarrando, está me botando no holocausto, no altar. Eu meti o pé. Mas eu acho interessante essa passagem. Eu acho interessante que, o versículo, querido, de número 11, vai dizer assim, ó. O anjo do Senhor, porém, fosse você, já estava glorificando. Se eu fosse você, começava a glorificar. Você está entendendo o que eu estou falando? Que você sai com uma palavra de que Deus vai agir, de que Deus vai prover. Quando chega lá na frente, você é amarrado, aleluia, as coisas começam a piorar. Aí quando tudo pode trazer ao teu coração desânimo, desesperança, o próprio Deus fala. Agora não é mais Abraão falando, querido. É o próprio Deus respondendo, é o próprio Deus agindo. Deus vai bradar na tua vida, Deus vai bradar nessa situação, Deus vai entrar, aleluia, nessa prova que você está passando e vai bradar na tua vida. Oh, recalabaxerebá. O anjo do Senhor lhe bradou e disse para Abraão: Abraão, eis-me aqui, agora acompanhe comigo, versículo de número 12, olha lá, ó. Não estendas a mão sobre o Isaque, sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, sei que agora tens fé em Deus, sei que agora posso confiar em Ti, sei que agora Tu és meu servo fiel, sei que agora, aleluia, não me negaste o teu filho. Querido, Deus vai te pedir algo de valor, Deus vai te colocar na prova, mas obedeça, tenha fé, porque Ele vai na prova com você. Muitas das vezes Ele pode não te tirar da fornalha, mas Ele é o quarto homem na fornalha. Quando você entrar na fornalha e ela for aquecida, lembre-se de que Deus não te tirou da fornalha, mas passou com você na fornalha. Deus vai passar com você nessa prova, Deus vai entrar com você nessa prova, para te dar vitória. Você está entendendo aqui, querido? Abraão vai até o último instante, obedecendo, com a sua fé em prática, e diz, ó, amarra Isaac, pega o cutelo, começa a imolar, e vou fazer o sacrifício, porque se Isaac morrer, ainda creio que Deus pode ressuscitá-lo, e ali ele vai obedecendo. Só que no minuto final, o Senhor vai bradar. O Senhor vai bradar na tua história. O Senhor vai bradar na tua história. Você não está entendendo, pastor? Há muito tempo que eu não consigo ter alegria, há muito tempo que eu não consigo ter paz. Meu filho, minha filha, Deus manda te dizer: hoje eu vou bradar na tua história. Oh, aleluia. Hoje eu vou bradar na tua história. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Deus só brada depois que você obedece. A sua parte, querida, é prover o sacrifício. Prover o cordeiro é com Deus. Você está entendendo isso? A minha parte é a sua parte, é ir até o final com o sacrifício. Porque quando menos você esperar,
você vai ouvir. Mé. Mé. Xalabaxereca. Fique de pé em nome de Jesus. Você vai ouvir, querido. Ei, Isaac preocupado, amarrado. Oh, aleluia. Você está preocupado nessa manhã. Você está amarrado. Mas você já pode ouvir o som do cordeiro. Mé. Mé. Ei, você já pode ouvir a providência de Deus chegando. Ele vai prover na tua vida, querido. Ele vai prover assim como Ele proveu na vida de Abraão. Mas é necessário que eu tenha fé. Muitas das vezes, não estamos recebendo o cordeiro, porque não estamos entregando o nosso Isaac. Essa é a grande verdade, querido. Queremos o cordeiro, mas não queremos entregar Isaac. Que nessa manhã você entregue o teu Isaac e descanse no Senhor. Que nessa manhã você entregue essa tribulação que está te perseguindo, que está te trazendo depressão, que está te trazendo angústia, que está te trazendo desânimo. Você muitas das vezes fala: eu vou parar, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de nada, eu vou chutar o pau da barraca. Mas Deus está dizendo para você: entrega para mim, porque eu vou prover na tua vida, o cordeiro já está pronto. Oh, recalabaxerebá. Ah, querido, é difícil, é difícil entrar na prova, é difícil passar pela prova, mas muitas das vezes é necessário. Por isso que eu gosto do versículo de Provérbio 24:10. Se te mostrares fraco, tem versão que fala até frouxo. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, pequena é a tua força. E o diabo, ele sabe disso, querido. E aí ele vai te pisando, ele vai te esmagando, ele vai te desanimando. É quando você pensa que está fraco, é aí que você é forte. O apóstolo Paulo diz: Senhor, a tua graça me basta, o teu poder se aperfeiçoa é na minha fraqueza. Não é na minha força, Deus, eu não sou forte, eu não sou nada, mas o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ah, querido, se você soubesse o quanto Deus tem te livrado, se você soubesse o quanto Deus tem provido na tua vida, esse problema aí era fichinha para você. Você ia começar a tirar isso de letra, você ia começar a adorar mais, você ia começar a se entregar mais, você ia começar a entender que Deus proverá na tua vida mais uma vez. Oh, aleluia.